O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes a confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo da Páscoa, e hoje nos deparamos com esta liturgia que nos faz um convite para sermos também discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Somos a igreja missionária, chamada como igreja a viver e anunciar o Evangelho, e nós estamos caminhando como peregrinos e peregrinas. Como diz aqui, na segunda leitura, nós somos peregrinos sobre a terra. Peregrinamos em busca da pátria celeste, e nessa peregrinação, nesta conquista de cada dia, nós, pela fé, já recebemos, já participamos desta realidade, na esperança. E cada dia buscando o reino de Deus, é a certeza de que tudo nós recebemos por acréscimo, é o que nós precisamos, o pão de cada dia. Então aqui nós vemos dois discípulos caminhando, peregrinando de Jerusalém para Emaús. 11 quilômetros, distância boa, né? Qual a distância daqui da igreja para a sua casa? Veja aí, mais ou menos, como é. É longe? É perto? Não, né? É pertinho. Comparando com 11 quilômetros, é muito perto, né? Então, esses discípulos saíram de Jerusalém para Emaús, para a sua casa, né? Caminhando. E é interessante que, quando chegaram em Emaús, a sua casa, quando tiveram a experiência com Jesus, voltaram para Jerusalém. Naquele mesmo instante, levantaram-se ao reconhecerem Jesus, voltaram para Jerusalém, mais 11 quilômetros. Então você, cada um de nós que estamos aqui, né, estamos na igreja, reunidos para celebrar a palavra e a Eucaristia. Ao terminar, vamos para a nossa casa. Depois, voltamos para a igreja de novo, né? Então, essa caminhada dos discípulos de Emaús é a nossa também. Temos que considerar isso para que nós possamos entender a nossa caminhada, né? De vir à igreja, ir às nossas casas e voltar novamente. Para quê? Qual o sentido de nos encontrarmos aqui? É para celebrarmos a palavra e o pão, a Eucaristia, né? Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús e Jesus. Dá para ver aqui, né? Durante a caminhada, eles estavam tristes, desesperados também, né? Caminhando para casa, porque tinha acontecido algo que eles não tinham esperança, no sentido que eles esperavam outra coisa. Eles esperavam uma grande vitória de Jesus. Mas, de repente, aconteceu o que eles não esperavam. Jesus foi condenado à morte, passou pela paixão, pelo sofrimento. Foi crucificado e sepultado. Então, a esperança deles já não tinha mais em seus corações. Eles esperavam outra coisa, uma grande vitória. Mas, e foi de fato, né? Porque Cristo ressuscitou.
e isso eles não tinham ainda entendido. E porque esperavam uma grande vitória, que Jesus haveria de libertar o povo das mãos do poder político, até mesmo, não aconteceu, caminharam tristes para suas casas, sem esperança, e assim vai conversando e encontra-se com Jesus, e eles não sabem que é Jesus ainda, e durante a conversação, Jesus, quando faz a pergunta, aí eles diz: olha, nós estamos falando daquele homem lá, Jesus o Nazareno, você não conhece não? Ele passou por toda essa situação, e foi crucificado, e foi sepultado, e pensávamos que iria libertar, mas existiu uma promessa, e as mulheres, que é do nosso grupo, deram a notícia que ele ressuscitou, e eles ainda não tinham entendido. Aí Jesus diz: vocês, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Aí Jesus começa a falar da palavra para eles. É o que acontece conosco também. Todas as vezes que a gente vem à igreja, a gente, primeira coisa, a liturgia da palavra. Então é este momento que Jesus está falando também para o nosso coração, porque esses discípulos de Emaús aqui também, nesses discípulos, nós estamos todos representados como discípulos e discípulas do Senhor, igreja, discípula e missionária. E assim nós nos encontramos na igreja e ouvimos esta palavra que eles ouviram naquele tempo. E assim os seus corações estavam ardendo. E ao entrar na casa, convidam Jesus: fica conosco, já é tarde, já está escurecendo, já vai chegando a noite. E ao partir o pão, abrem-se os seus olhos, reconhece que ali está Jesus. É Jesus que ressuscitou. Ao partir o pão, tem este reconhecimento, abrem-se os seus olhos, e eles dizem: olha, nosso coração estava ardendo, mas a gente não percebeu, mas é Ele mesmo que ressuscitou. E assim conosco também, a Eucaristia que nós celebramos, é ela que nos reúne em Cristo Jesus para conhecermos mais o que Deus pede de nós, o que nós precisamos fazer para viver melhor a nossa vida, para nos ajudar e para ajudar uns aos outros a ser uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma família melhor. Então é esse momento, a palavra e a Eucaristia, nós nos fortalecemos e nós não nos cansamos. Viemos à igreja, voltamos para casa, no outro momento voltamos de novo, e assim a gente se encontra para celebrar. E cada vez que nós nos encontramos e celebramos, nós estamos como esses discípulos de Emaús, estamos com o coração ardendo, significa aprendendo o que é de Deus na nossa vida, para que assim possamos assumir o nosso compromisso da vida cristã. Tudo o que Deus nos pede, nos mandamentos, né? Amá-lo sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, viver este evangelho e anunciá-lo também. Porque existe ainda muitos irmãos e irmãs nossos, católicos, que ainda precisam despertar, né? Para viver este encontro com o Senhor. Então peçamos ao Senhor que nós não nos cansemos. Como os discípulos de Emaús, nós caminhamos e não nos cansamos, porque é o Senhor que é o nosso refúgio, é Ele que nos fortalece. E estando com Cristo, com certeza, aos poucos nós vamos nos fortalecendo na sabedoria, na inteligência, como um dom do Espírito Santo, né? Inteligência, sabedoria, conhecimento. Porque
Porque quando escutamos a palavra de Deus, quando rezamos, nós estamos não somente rezando e ouvindo a palavra, mas nós estamos aprendendo. É o nosso coração que está ardendo, né? E assim vamos nos fortalecendo para estarmos unidos a Jesus em nossa caminhada como discípulos e discípulas, né? Comprometidos com a causa do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.